Mateus, capítulo 26, versículo 36. A versão que eu estarei lendo é a atualizada. Jesus ora no Getsêmani. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui, vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Eterno Deus, Pai querido que estás nos céus, nós queremos nesse momento, ó Deus, entregar a Ti o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, Senhor, clamando-te, Deus absoluto, Deus soberano, que Tu possas, Senhor, estar tomando conta de nossas vidas e coração, e o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir nessa mensagem, o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, Senhor, pois esta obra é Sua, Senhor, e os efeitos dessas palavras, Senhor, e esta obra é Sua, Senhor, e cada coração há de receber, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Que podemos aprender com Jesus durante esse momento de oração no Getsêmani? O livro de Mateus fez uma narrativa, mas eu quero ainda fazer uma narrativa, completar com a narrativa do Dr. Lucas. Quem quiser acompanhar, é o capítulo 22, 39 em diante. O Dr. Lucas disse assim: Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e seus discípulos foram com ele. Quando chegou no lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros e ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice do sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais forças ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo do chão. Depois de orar, se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Bom, os 2 textos trazem a mesma narrativa, porém com visões diferentes. A visão de Lucas, um pouco menos detalhada, porém, nos acrescenta um versículo, 2 versículos a mais, 43 e 44, que Mateus não descreveu. Antes mesmo de nós chegarmos nesse ponto, o hábito da oração produz grandes efeitos em nossas vidas. Ter uma vida de oração não significa ter uma vida regrada de benefícios e vantagens.
Nós podemos ver ao longo das Sagradas Escrituras homens e mulheres que dedicaram a vida de oração, homens e mulheres que falavam diretamente com o Senhor, e nem sempre, ou melhor dizendo, quase nunca, essas vidas eram regradas de benefícios e vantagens. A vida de oração é uma vida de luta, é uma vida de busca incessante, é uma vida de, como se diz, de abertura, né? Abrir mão de muitas coisas e de confiar no Senhor. O conceito de vida de oração está intrinsecamente ligado a uma vida de submissão a Deus, completa submissão à vontade de Deus. Em linhas gerais, nossa vida está condicionada à vontade absoluta e permissiva de Deus. A vida de oração, nossa vida de oração, a vida do crente está condicionada à vontade absoluta e permissiva de Deus. O momento de oração de Jesus no Getsêmani, sua agonia, a sua dor, nos traz ensinamentos para a nossa vida cristã. E nós vamos então ver o que nós podemos aprender com tudo isso. Na noite que foi traído, Jesus levou os seus discípulos para o Getsêmani. Uma versão diz que foi para o Monte das Oliveiras, o outro foi para o Getsêmani. Acontece que os dois lugares são próximos. O Monte das Oliveiras é vamos dizer, a cordilheira, né, de montanhas na região, e o Getsêmani é um jardim que fica localizado na base dessa montanha, né, no sopé, bem ali próximo. Segundo os historiadores, era um lugar muito bonito. Diz a Bíblia que ele deixou um grupo em um lugar e se dirigiu para a frente para orar. Ainda um pouco mais para frente, deixou esse pequeno grupo e se dirigiu sozinho. Jesus afastou-se dos seus discípulos. Algumas versões dizem a distância de um tiro de pedra. Outras versões já está em metros. Mas um tiro de pedra é mais ou menos 20 a 30 metros de distância. Ele deixou um grupo maior, foi com um grupo menor, Pedro, João e Tiago, e mais para frente ele foi sozinho. Eu gosto muito desse texto, irmão, porque ele nos mostra o sofrimento, não porque ele nos mostra o sofrimento, deixa eu corrigir, mas porque ele nos mostra a parte humana de Jesus. Ele estava sofrendo. Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. 100% a parte humana e 100% a parte divina. Mesmo sendo filho do Deus Altíssimo, aquele que nunca se fez, sempre existiu, sendo filho do Todo-Poderoso, Deus vivo, o grande eu sou, ele veio ao mundo dos homens, nascido de mulher. Nasceu de uma mulher, pisou nessa nossa terra, caminhou entre os homens pecadores. Tudo isso para nos mostrar, irmãos, que é possível sim vencer o pecado. Não mostrar que é fácil, mas nos mostrar que é possível vencer o pecado, é possível ter uma vida de santidade. No jardim de Getsêmani, começa a sentir que era chegada a hora, sua hora de ser entregue nas mãos dos soldados, dos homens maus, e perder a sua vida. Por isso, uma grande dor e uma profunda tristeza abatia o seu coração e consumia sua alma. Versículo 37 de Mateus nos mostra isso. Uma grande tristeza, uma profunda tristeza. A vida de Jesus é um ensinamento maravilhoso para todos nós. Mesmo antes de ter sido traído, entregue aos soldados, algumas horas antes da sua morte, mesmo sem dizer uma única só palavra a respeito desse assunto, ele nos ensina, quando estamos caídos, tristes, abatidos, devemos dobrar os nossos joelhos diante do Pai Eterno. Queridos irmãos, quantas vezes os problemas nos assolam, quantas vezes nós temos dificuldade, quantas vezes a adversidade bate à nossa porta, quantas vezes, queridos irmãos, nos sentimos fracos, vontade de chorar, sem direção, perdidos. Quantas vezes nosso coração está pesado, amargurado. Não são poucas as vezes, tenho certeza que não são, isso não acontece somente comigo. Isso são características da raça humana, do homem, da nossa fraqueza humana. O que acontece, queridos, é que muitas das vezes nós achamos que sabemos como resolver. Confiamos quantas vezes, às vezes, podemos estar confiando no nosso dinheiro, no nosso conhecimento, na nossa posição social,
quem sabe aí no nosso conhecimento, no nosso estudo. Quantas vezes nos sentimos cheios de si, né? E às vezes pegamos esse problema, contamos para o nosso amigo, nosso vizinho, mas não contamos para Deus. Buscamos das mais diversas soluções, as mais diversas formas de solucionar esses problemas, mas não buscamos para a mais perfeita solução, que é apresentar para Deus. Ou quantas vezes apresentamos para Deus, mas não confiamos no que Ele vai resolver. Ficamos querendo dar aquela ajudinha, um jeitinho brasileiro. Salmos, capítulo 20, versículo 7, diz que muitos confiam em carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder de nosso Deus. Nós que somos cristãos, nós que conhecemos a Jesus, que um dia abrimos nosso coração e dissemos para Ele: sim, Senhor, eu quero servir-te, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Deus da nossa vida. Não confiamos em carros, de guerras, não confiamos em outros, não confiamos às vezes nem em nós mesmos, mas sim no poder do nosso Deus. Nós acabamos de cantar que Ele tem poder para mover as montanhas, mas nós confiamos verdadeiramente nisso? Nós realmente paramos e pensamos na letra dessa música? Tem poder para salvar, tem poder para curar, é Cristo que move as montanhas. Muitos confiam nos seus, quando se diz confia nos seus carros de guerra, confiam nas suas forças, nas suas estratégias, pois é assim que os soldados do exército fazem, suas forças, estratégias, seus armamentos. Outros nos seus cavalos, ou seja, nas suas velocidades. Um cavalo era muito caro, confia nas suas posses, nas suas riquezas, mas nós não. É no poder do nosso Deus. Jesus foi para o Getsêmani para orar, para buscar em Deus a solução para o seu dilema. Pode existir aqueles que digam: meu irmão, você está enganado. Ele era o Filho de Deus, ele não sentia os efeitos da crucificação como nós. Mas não é verdade. Ele sentiu sim, nós já falamos aqui, a sua parte humana, 100% homem, nascido de mulher. Ele sentiu sim os efeitos, e eles começaram bem antes dos soldados chegarem. Bem antes dele ser entregue, dele ser traído, ele já estava sentindo o peso de toda aquela situação, o peso da crucificação, a responsabilidade de salvar a humanidade, o plano perfeito de Deus. O Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 22, 43, que nós lemos, narra esse episódio numa ótica bem diferente. Lucas diz que tamanha era a aflição de Jesus que foi enviado um anjo do céu para lhe dar ânimo. Quando eu li esse trecho, irmãos, eu parei para pensar e fiquei refletindo durante alguns dias. Jesus, o Filho de Deus, parte da Trindade, o próprio Deus. O Filho de Deus estava ali, tomado de tamanha dor, de sofrimento, de angústia, e isso foi tão grande que ele não tinha ânimo, nem mesmo para orar. Foi enviado um anjo do céu para lhe dar ânimo, a ele. O versículo seguinte nos leva a entender que a aflição dele era tão grande, mas tão intensa, que seu suor caía no chão como gotas de sangue. Seu suor caía no chão como gotas de sangue. Como que isso é possível? Bom, duas formas. Ou Lucas usou uma figura de estilo, uma figura de linguagem, e estava ali fazendo uma ilustração para tentar nos mostrar o tamanho da dor de Jesus, ou realmente ele estava num nível de estresse muito grande. A ciência hoje em dia consegue explicar isso com um fenômeno fisiológico muito raro, chamado, vou ter que ler, senão o gásinho já não aguenta não. Hematidrose, com H, também conhecido como doença de Jesus. Os estudiosos dizem que esse fenômeno do corpo humano está associado a momentos de muita pressão, tensão ou estresse. O estresse emocional intenso impulsiona essa condição. Eles chegaram à conclusão que os estados emocionais têm impacto direto com microvasos sanguíneos das glândulas sudoríparas. E elas se rompem, e na saída do suor o sangue se mistura. Então,
Jesus estava numa tensão enorme. Ele não tinha forças. Ele estava prostrado, sozinho no seu dilema. E Deus enviou um anjo para lhe dar ânimo, para que ele conseguisse orar. O que nós podemos destacar, queridos? Portanto, se você está cansado, triste, abatido, o que você tem que fazer? Confiar em Deus, dobrar os seus joelhos, colocar diante do Deus eterno toda a sua situação, todo o seu dilema. Não existe provas além daquilo que você não possa suportar. Paulo já advertia a igreja de Corinto com base nessa situação. 1 Coríntios 10, 13. Não existe provação senão humana além daquilo que você possa suportar. E se for enviado, Deus vai te dar o escape. Deus enviou um anjo para dar forças para Jesus, para dar ânimo ao seu filho amado. Se as suas forças estão faltando, se os seus pés não estão caminhando, se você está prostrado, caído ao solo, com o rosto no chão, se tudo está te incomodando, tudo está colaborando para a sua derrota, não desanime, permaneça em oração, insista em oração, coloque, seja sincero diante de Deus, abra o seu coração, chore, se derrame, e tenha certeza, Ele vai te dar escape. E se preciso for, Ele vai também enviar um anjo para te colocar de pé, se assim já não estiver fazendo. Segundo ponto, o texto que nos revela a importância de orarmos uns pelos outros. Jesus, sabendo que sua hora estava para chegar, poderia ter ido orar sozinho, poderia ter se retirado e saído para orar, como algumas vezes a Bíblia nos mostra que ele fazia. Mas ele preferiu levar consigo os discípulos, mais precisamente Pedro, Tiago e João, Mateus 26, 37. Os versículos adiante, ele abre o seu coração sobre a angústia que assolava o seu coração e pede que orem por ele. E ainda mais adiante foi orar sozinho. O que nós estamos vendo aqui, amados? A importância da oração congregacional, a importância da união, a importância do afeto. Quantos eram os discípulos de Jesus? 5, né? 5? Quanto era, Davi? 11? 12. Achado importante, não podia errar isso não. Eram 12 os homens que acompanhavam Jesus, que aprendiam com ele, que viviam com ele. Ele dividia com esses 12 toda a sua vida, todos os acontecimentos. Mas, porém, esses 3 eram mais próximos de Jesus. Diversas vezes nós vamos ver que ele estava mais achegado a esses 3. Pedro, Tiago e João. Algumas versões diz filhos de Zebedeu. Pedro e os filhos de Zebedeu. Pedro, aquele homem impossível. Coração enorme. Cabia todo mundo. Rude. Não pensava para falar. Mas estava sempre colado no mestre. Então Jesus chamou esses 3 mais próximos e foram orar um pouco mais para frente, 20, 30 metros, e depois ele foi sozinho. O texto nos mostra a importância da oração congregacional, a importância de estarmos reunidos em família, em igreja, a importância de estarmos orando com a nossa família, com os nossos amigos, a importância de dividir determinadas situações. Tem situações que você divide só com a sua família, tem situações que você divide com os seus amigos, mas a importância de você saber quem está próximo e orarmos uns pelos outros. Eu ouvi muitas pregações acerca do sono dos discípulos, mas eu quero, numa ótica um pouco diferente, mostrar para os irmãos que no livro de Marcos fala que, deixa eu achar aqui, depois de orar, ele se levantou e voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Ou seja, eles não estavam somente dormindo porque Jesus demorou, porque fracassaram, porque caíram em tentação. Não, mas eles também estavam com uma agonia muito grande. E da mesma forma que Jesus não tinha forças, que o anjo o colocou de pé, eles também foram abatidos. Esse momento era muito forte. Eu não sei se os irmãos conseguem visualizar da mesma forma em que fui tocado. Nesse momento era muito forte. Jesus foi
tomado por uma grande compaixão, e esse sentimento alcançou a esses que estavam mais próximos dele. Então eles também estavam muito tristes. Mas Jesus deve ter demorado muito nesse momento de oração. Em alguns textos que eu procurei, não achei uma base muito correta para dizer, mas é em torno de 18 horas que demorou, coisa de 15 a 18 horas. Não foi uma coisa corriqueira, ficou bastante tempo. E esses discípulos adormeceram, caíram no sono pesado. A importância de nós orarmos uns pelos outros, às vezes as nossas forças se vão, se esvairindo, a gente não sabe mais o que fazer. Aí vem lá o irmão Antônio orando pelo Lucas, aí vem o Davi orando pelo Rodrigo, o Rodrigo orando pelo pastor, pastor orando pela Paula, Paula pela Alessandra, e assim por conseguinte, e uns se sustentam o outro em oração. A importância da oração congregacional. Não, há momentos em que não dá para ser na oração congregacional. Aí, negão, é você e Deus. É você dobrar o seu joelho, é você chorar e se derramar diante de Deus. Outro texto, outro fato, o texto do Evangelho de Mateus nos mostra por 3 vezes Jesus orou. Versículo 39, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não queria. Interessante, né? Jesus não queria. Ou ele teve medo? Ele teve medo, ele teve receio e pediu a Deus que afastasse dele esse cálice. Mas não foi possível. Amados, a agonia de Jesus no Getsêmani foi terrível. Ele tinha inúmeros motivos para reclamar, para desistir. Mas eram seus sentimentos, os últimos momentos de vida, e seus sentimentos estavam ali. Mediante a oração de Jesus, Deus não atendeu o que ele pediu, não passou o cálice dele, e ele prosseguiu com seu plano de salvação para a humanidade, e nós damos graças a Deus que ele prosseguiu com seu plano de salvação. A vontade de Deus é soberana, ela vai se cumprir na sua vida. Às vezes, por nossa culpa, passamos por caminhos mais longe, consequentemente, passamos por lutas e sofrimentos que seriam desnecessários. Devemos ouvir a voz de Deus e aceitar os seus desígnios em nossa vida. A vontade de Deus é soberana, mas nós, homens falhos, fracos, cheios de pecado que somos, muitas das vezes não queremos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Mas muitas das vezes nossa oração não é na humildade de Jesus. Ele, sendo Filho de Deus, ele falou: Pai, se possível. A partícula se, ela é a passivadora e ela expressa condicionamento, é condicional. Se for possível, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Se for possível, Senhor, eu não quero sofrer dessa forma, eu não quero morrer dessa forma, mas não foi possível. E muitas das vezes nós, diante dos nossos dilemas, das nossas situações, não temos esta humildade de dobrar o joelho diante de Deus e compreender o que está fazendo e se colocar à disposição para que Ele haja em nossas vidas. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus, ela é incondicional. Uma certa vez um sábio me disse que é muito bom quando a vontade de Deus se junta com a nossa. Aqui eu estou citando a frase do grande sábio Antônio Carlos Costa. Mas é muito bom quando a vontade de Deus se junta à nossa vontade. Mas, na maioria das vezes, é a vontade dele que age em nossas vidas. E quem somos nós para dizer que Deus está errado? Quem somos nós para dizer os desígnios do Senhor? O nosso relacionamento com Deus na caminhada pela santificação, a exemplo de Jesus, temos que aprender a confiar em Deus, mesmo nas situações mais adversas. Conforme eu disse no início, o Senhor Deus, Jesus, sem abrir a boca e sem sequer tocar no assunto, nos ensinou tanta coisa naquele momento do Getsêmani. Nós temos que aprender com Jesus a confiar em Deus, mesmo nas situações mais adversas, e aceitar o que Ele tem para nós. Isso não é só com Jesus que aconteceu, não foi só com nós, conosco que acontece. A Bíblia nos dá exemplo. Situações adversas em que homens e mulheres tiveram que confiar em Deus. Foi assim com Noé. Será que foi fácil para Noé? Lá no Oriente Médio, construir uma arca porque ia chover a ponto de acabar com a humanidade. Não foi fácil. Construir sozinho, madeira, trabalho pesado,
ser chamado de louco, criticado, idade avançada. Não foi fácil para Noé. Não foi fácil para Moisés libertar o povo das garras de Faraó. Assim como também não foi fácil para aquela mulher do fluxo de sangue, para poder ser curada por Jesus, a Bíblia nos relata que ela teve que esgueirar-se por entre a multidão, porque ninguém provavelmente dava causa, dava importância, ninguém deixava ela chegar perto do mestre. Não, essa mulher com hemorragia para lá, deixa aí, deixa ela passar, não. Ela teve que se esgueirar por entre a multidão e não tocou no Jesus, não, mas ela tocou na veste de Jesus. Também como não foi fácil para aquele paralítico no tanque de Betesda. Betesda mesmo? Acho que é isso mesmo. Não foi fácil para ele. Ele estava lá 38 anos, se não me falha a memória. Jesus perguntou para ele: o que você quer? O que você está fazendo aí? Ninguém me leva. Toda vez que o anjo passa e movimenta a água, as pessoas pulam na frente, são curadas, são levadas, mas ninguém me leva, ele não podia andar. Não era fácil para ele, há 38 anos, estar ali esperando uma alma bondosa fazer uma caridade. Mas quando Jesus chegou, não tocou nele. Pega sua cama, levanta e anda. Mas ele confiou intensamente em Jesus. Ele tinha todos os motivos para dizer: você está de sacanagem, você está brincando comigo, como é que eu vou levantar? Eu não ando. Mas não, ele levantou. Confiar em Jesus, mesmo nas situações mais adversas. Todos esses exemplos confiaram plenamente em Deus e foram bem-sucedidos. Temos que aprender a ser submissos à vontade de Deus, mesmo que a primeiro momento a vontade do nosso Deus desagrade o nosso coração. Mesmo que no segundo momento a vontade de Deus desagrade o nosso coração. Foi assim com Jonas. Lembra-se da história de Jonas? Foi chamado por Deus para pregar na cidade de Nínive. Homens maus e impiedosos, conhecidos por cortar a cabeça de seus adversários e que fazia o seu povo sofrer. Jonas não queria, Jonas não concordou. Isso acredito que doeu no seu coração ouvir de Deus que ele tinha que salvar aqueles homens. Ele não quis, ele tentou fugir da face de Deus, tentou fugir da presença de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus estava abatido, Deus enviou um anjo para lhe dar forças. Jonas estava fugido, Deus enviou um grande peixe para lhe engolir, cuspia ele na praia de Nínive. É aí que você vai, é aí que eu te quero, é esse o serviço que você vai fazer. E a Escritura nos relata que ele pregou e todos se converteram. Os ninivitas mudaram mediante o poder de Deus. Já com Ananias e Safira foi ao contrário. Deus mandou entregar tudo no altar. Entrega tudo no altar, não retenham nada. Era a igreja comunitária. E eles desobedeceram, guardaram um colequinho para eles. E a palavra de Deus nos fala o que aconteceu. Sucumbiram. Adão e Eva também não entenderam, não atenderam à vontade de Deus e foram expulsos do paraíso. Misericórdia. Triste coisa é ser expulso da presença de Deus, principalmente por não atentar à sua vontade. Triste coisa é perder o fôlego da vida, tal como Ananias e Safira, como recompensa pela desobediência. No momento de submissão à vontade do Pai, Jesus muda a sua oração. Ele orou, pediu a Deus: afasta de mim esse cálice, papai. Não foi possível. Então Jesus muda a sua oração e ora a Deus: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Aqui está revelado o caráter do crente. A perfeita vontade de Deus se cumpre em nossas vidas e nós aceitamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus não ficou revoltadinho. Não vai fazer a minha vontade, então também não vou orar. Jesus não fez biquinho. Engraçado. Após um momento de dor e angústia profunda, Jesus teve suas forças renovadas. Retorna do último momento de oração, já acorda seus discípulos que estavam dormindo novamente, anuncia que era chegada a hora. Então vocês observaram no texto como é que ele mudou? No terceiro momento que ele orou, ele já chegou diferente. A Bíblia já não fala mais de dor, já não fala mais de momento de angústia, ele já chegou ali, como dizem aí na gíria, na pilha, já chegou ali. Acorda aí, vocês estão dormindo até agora, já é chegada a hora dessa entrega lá para
para os homens maus, soldados estão chegando, ali, está chegando quem haveria de me trair, e naquela confusão, receber um beijo do traidor de Judas Iscariotes. Ele já chamou Judas Iscariotes na responsabilidade, vamos, faça o que você veio para fazer. Logo em seguida, um dos discípulos, Pedro, o impulsivo, cortou a orelha de soldado, ele já repreendeu a Pedro, já curou a orelha de soldado. Ele não ficou revoltado, ele não ficou chateado com o pai. Ele poderia ter ficado de cabeça baixa, triste, deixando tudo acontecer. Eu vou morrer mesmo. Mas não. Ele orou a Deus e saiu dali renovado, pronto para fazer aquilo que Deus havia lhe chamado e cumprir a sua trajetória, cumprir o seu trabalho. Mas o que o Espírito Santo nos revela nessa noite é que se buscares, e buscares de todo o seu coração, Deus ouvirá do céu a sua oração e renovará as suas forças. Mas se buscares, e buscares de todo o seu coração. A oração tem que ser um ato contínuo em nossas vidas, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 41, o próprio Jesus falou isso dos seus discípulos. Todos os dias existe uma batalha travada entre a natureza humana e o propósito da santidade. É a luta da carne contra o Espírito. Vence aquele que for melhor alimentado. Ao aprendermos de Jesus do Getsemane, o que aprendemos de Jesus no Getsemane é realmente profundo, uma grande importância, uma grande lição para as nossas vidas. O Getsemane, eu não falei no início, mas o Getsemane, além do jardim, ele foi um local onde o fruto da oliveira era esmagado, triturado até escorrer o mais fino azeite. Nunca provei, mas o azeite da região disseram que era bom. Até certo ponto, o fruto, o azeitona, né, ele oferece uma resistência na presa, mas esta é vencida pela força mecânica do mecanismo. Então coloca ali o azeite, vai rodando no manual, que era da época, e ele oferecia uma resistência. Você já apertou uma azeitona para você ver? O caroço dele é duro. Mas a prensa grande, de pedra, com a força mecânica, vencia a resistência do azeite e escorria ali o mais puro azeite, o mais puro líquido. Aí o Espírito Santo me levou a observar a vida do crente. A vida do crente se assemelha a esta prática. É impossível ter uma vida cristã sem passar pelas lutas, pelas adversidades. É impossível escorrer o mais fino azeite de nossas vidas sem que esteja a prensa espiritual. Se tivermos com Cristo, tudo que vier à nossa frente venceremos. Pois em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8, 28. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a crucificação. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o próprio inferno. Mas antes da vitória, foi preciso que Jesus tivesse uma vida de santidade. Foi preciso que Jesus passasse pelo Getsemane, passasse pelo deserto, passasse pelo Getsemane. Foi preciso que Jesus passasse pelo Calvário para que ele vencesse a morte. Como haveria de ressuscitar se não morresse? Como haveria de vencer o inferno se não cumprisse o plano de Deus para a salvação dos homens? A oração de Jesus do Getsemane nos ensina muito e podemos, a cada dia que lermos, relermos, aprendermos mais com Jesus sobre esse período de oração, período de luta, de dor, de sofrimento, período de vitória. Eu quero concluir essa mensagem deixando um lema com a igreja do Senhor Jesus: força, foco e fé. Força, foco e fé. Força para lutar, foco para não desviar dos seus objetivos e fé para vencer. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Com Jesus somos mais que vencedores. Amém? Curva sua cabeça, meu querido. Feche seus olhos. Abra seu coração. Permita que o Espírito Santo, nesse momento, adentre na sua vida, dentro do seu coração. Não permita que nada seja empecilho para que esse Espírito possa atuar em você.
Comece orando. Faça a sua oração pessoal. Lembre-se do sacrifício de Jesus, da dor de Jesus, da agonia do Mestre no jardim do Getsemane, aos pés do Monte das Oliveiras. Lembra o quanto ele sofreu. Lembra da benevolência do Deus vivo ao enviar um anjo para colocá-lo de pé, para lhe dar ânimo. Lembra, querido, que você também é filho de Deus. Que esse Deus, em grandiosidade e amor, também envia seus anjos ao seu redor, para te colocar de pé, para proteger a sua casa, proteger a sua vida, para te dar vida, saúde, força, vigor. Lembra que esse Deus, muito mais do que um anjo, enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para que hoje, eu, você, pudéssemos ter a salvação. Porque nós não somos merecedores. Mas Deus nos amou de uma maneira incondicional. João 3,16. Amou o mundo de uma maneira incondicional, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê tivesse vida eterna. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Santo Deus. Por isso, nesse momento, Senhor, é que nós curvamos os nossos olhos, levantamos os nossos pensamentos a Ti, Senhor. A nossa oração, em primeiro momento, é de gratidão, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo Seu sacrifício do Calvário. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, ó Deus. Os momentos em que nos esquecemos, ó Deus amado, que somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, no momento em que esquecemos, ó Pai querido, que todas as coisas estão sob o Seu controle, ó Pai. Te pedimos, Deus Santo, que Teu Espírito Santo venha nos visitar hoje aqui. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, transforme nossas vidas, ó Pai, de forma, Senhor, a vivermos o novo de Ti, Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Senhor, renove nossas vidas, transforme, faça-nos viver um novo que provém dos céus, ó Pai. Tire o medo do nosso coração. Que o Espírito Santo, Senhor, tire de nós, Senhor, toda angústia. Ó Pai querido, que Tu possas apartar de nós, ó Pai, o que sirva de barreira, Senhor, para a anunciação do Teu Evangelho. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Somos homens e mulheres frágeis, falhos, Senhor. Mas nós confiamos em Ti. Porque sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito nos conduz. Nosso guia, consolador e mediador. Abençoa-nos. Se porventura, Senhor amado, houver em nosso meio, Deus querido, alguém que não tenha aceitado a Ti, Senhor, como o único e suficiente Salvador, que Ele possa estar trabalhando nesse coração, que possa haver decisão. Se porventura, Senhor, tivermos pessoas desanimadas na fé, Pai, trabalhe, Senhor, nessas vidas, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Encha seu coração do mais puro vigor. Envia Teus anjos, Senhor, coloca-os de pé, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Que o novo do Senhor, possamos estar vivendo em nossas vidas. Possamos estar, ó Pai, não somente no lagar de azeite, Senhor, não somente na prensa, Senhor, mas possamos, Senhor, estar oferecendo puro azeite, Senhor, a nossa oração para Ti, ó Deus. Que o Senhor nos capacite e nos guie para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.